Glórias a Deus. Aleluia. Vamos então ao estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, cumprimento a todos. Louvado seja Deus. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Eu pedi ao Senhor um tema, para que nós estivéssemos meditando. Louvado seja Deus. Deus colocou no meu coração, aleluia, esse tema. Ainda que a figueira não floresça. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E eu fiquei então meditando, aleluia, nessa palavra. Louvado seja Deus. Pedi para que o Senhor me desse graça, para que nós pudéssemos meditar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro do profeta Abacuque. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Nesse estudo, nós vamos analisar 3 aspectos do livro do profeta Abacuque. O primeiro é o clamor de Abacuque. Louvado seja Deus. No segundo, a resposta do Senhor. Aleluia. E no terceiro, a oração de Abacuque. Oh, louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Mais uma vez, então, eu quero convidar todos vocês, vamos estar orando. Aleluia. Todos nós, vamos estar orando. Vocês que estão aí, vamos interceder para que Deus possa falar fortemente aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Deus de glória, Senhor, nesse momento, Pai, estamos iniciando este estudo, Pai. Pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, dirigir esse trabalho, que o Teu Espírito Santo apodere-se de mim por completo, a minha mente, o meu pensamento, o meu coração, venha tudo, aleluia, do Teu Espírito Santo, que Ele esteja no controle, que Ele esteja dirigindo, Senhor. Todos aqueles que estão, Senhor, acompanhando essa transmissão, possam ser cheios, Pai, da Tua presença, Pai. Oh, Deus, que o Senhor possa falar fortemente a cada um de nós nesta noite. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos então. Olha, a revelação divina entregue para Abacuque, ela tem como principal ênfase a fé. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Então o foco desse estudo vai ser esse, a fé. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Primeiro item, então, que nós vamos estudar, o clamor de Abacuque. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos meditar, primeiramente, em Abacuque, capítulo 1, e os versículos 2 ao 4. Aleluia. Glórias a Deus. Abacuque, capítulo 1, versículo 2 diz: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Oh, glória a Deus! Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Aleluia, glórias a Deus. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nesses primeiros versos que nós lemos, nós estamos percebendo então a angústia que havia no coração de Abacuque. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. O primeiro item que nós vamos meditar é sobre a pergunta do profeta. O que ocorria em Judá parecia ser contrário ao que Abacuque conhecia a respeito do Deus de Israel. Como é possível aquele que é justo e santo tolerar tamanha maldade? Louvado seja Deus. É isso que nós vemos, então, que estava angustiando Abacuque. Louvado seja Deus. O profeta, ele estava expressando a sua perplexidade na forma de lamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos ele perguntando: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Louvado seja o nome do Senhor. Clamarei e tu não me salvarás, tu não salvarás. Oh, glórias a Deus. Nós vemos também essa situação também de questionamento, de
perplexidade, de lamento, em Salmos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Vamos então meditar no que diz a palavra do Senhor. Salmo, capítulo 13, versículo 1, Davi dizia assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Louvado seja Deus. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Oh, louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos então nesses versos também, da mesma forma como Abacuque vinha questionando, aleluia, nós vemos também Davi questionando da mesma forma. Louvado seja Deus, aleluia. E eu creio que nós também passamos por situações assim, de aflição, aleluia, situação em que nós temos com o nosso coração angustiado, aleluia, situação em que nós sentimos que não temos mais força para suportar, e nós olhamos para o Senhor e questionamos: Senhor, até quando, Senhor, essa situação, aleluia, vai estar me afligindo? Senhor, até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que isso venha acontecer na minha vida? Louvado seja Deus. Até quando? Assim também como por quê? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Nós vemos também Abacuque perguntando ao Senhor, louvado seja Deus, o porquê. Por que me mostras essa iniquidade? Por que me fazes ver essa opressão? Aleluia. Glórias a Deus. Porque existe tanta destruição e violência diante de mim. Louvado seja Deus. Por quê? Por quê? Aleluia. Nós vemos também em Salmo 22, situação parecida. Salmo 22 e o versículo 1. Oh, glórias a Deus. Que é conhecido como o Salmo da Cruz. Que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Oh, Deus de poder e glória, Deus de poder e glória. Jesus, ele falou essas palavras quando ele estava ali, experimentando o sofrimento da cruz. Louvado seja Deus. Ao assumir os nossos pecados. Oh, glórias a Deus. Ele falou da mesma forma quando o castigo que era nosso, aleluia, estava sobre ele, e ele estava ali sofrendo naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Perguntas também que nós fazemos muitas vezes. Por quê? Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Por que, Senhor? Aleluia. O Senhor está permitindo isso acontecer na minha vida ou na minha família. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. São perguntas que às vezes estão dentro de nós e nós levamos ao Senhor. Glórias a Deus. E nós vemos que Abacuque já vinha orando a Deus dessa forma há algum tempo, esperando uma resposta de Deus. Porque ele fala: até quando, Senhor? Então significa que ele já vinha fazendo uma oração. Louvado seja Deus. Da mesma forma, você pode estar também há tanto tempo orando ao Senhor, há tanto tempo esperando uma resposta do Senhor. Louvado seja Deus. Mas eu venho te dizer nesta noite que você mantenha a tua fé. Louvado seja Deus. Mantenha a tua fé. Continue buscando no Senhor. Continue orando ao Senhor. Continue confiando no Senhor. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. E o profeta então ele estava perguntando por quanto tempo o Senhor iria tolerar aquele mal, como nós já lemos em Abacuque, capítulo 1, versículos 2 e 3, aleluia. Ele estava vendo a sociedade corrompida e afastada do Senhor. Ele estava vendo violência, ele estava vendo opressão, ele estava vendo impunidade, e aquilo estava corroendo ele. Ele estava perguntando: Senhor, até quando? Louvado seja Deus. Até quando o Senhor vai permitir que isso venha acontecer? Glórias a Deus. E o profeta então resumia o quadro que ele estava vendo, esse quadro desolador que ele estava vendo, aleluia, diante do povo onde ele estava vivendo, porque havia iniquidade, havia opressão, havia destruição, havia violência, havia brigas e havia lutas por toda parte. Assim como nós já lemos em Abacuque capítulo 1 e o versículo 3.
Oh, glórias a Deus. E da esfera judiciária, a sentença, ela não era pronunciada. Louvado seja Deus. As pessoas que esperavam por justiça não vinha resposta para eles. Ou, quando vinha alguma resposta, quando era dado algum veredito, essa resposta sempre beneficiava os mais poderosos. Louvado seja Deus. Como nós lemos em Abacuque 1:4. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. E essa frouxidão da lei era consequência da corrupção que havia naquele lugar, naquela sociedade. Oh, glórias a Deus. Então, diante de tanta situação de corrupção, muitos nem sequer se lembravam de buscar a lei. Muitos nem sequer procuravam recorrer à lei. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, nós estamos vendo a situação que estava acontecendo. Aleluia. É que estava então afligindo a Abacuque. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Talvez você também esteja passando por uma situação em que você está clamando ao Senhor, que Ele entre com a providência. Louvado seja Deus. De repente você pode estar também esperando uma resposta de algo que você está colocando na justiça, de algo que você está esperando na justiça dos homens e você não tem resposta, ou você está se sentindo injustiçado, porque algo que você esperava que fosse te favorecer, não te favoreceu. Glórias a Deus, oh, glórias a Deus. Mas se isso estiver acontecendo na sua vida, oh, glórias a Deus, coloque essa causa diante do Senhor, coloque essa causa diante do Deus onipotente, porque somente no Senhor, onipotente de Israel, nós podemos esperar plena justiça. Então, coloca diante dele a tua causa e descansa, porque ele vai agir. Louvado seja Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Salmos 11 e o versículo 7. Diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça. Aleluia. O seu rosto olha para os retos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Senhor, Ele é justo. Glórias a Deus. Então coloca a tua causa diante do Senhor e pode descansar, porque o Senhor vai agir a teu favor. Amém? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Mas olha, antes de Abacuque perceber toda aquela situação que nós já descrevemos, aleluia, que era a situação grave que estava acontecendo ali, antes dele se dar conta disso tudo que vinha acontecendo, Deus que está no controle de todas as coisas, já estava vendo tudo isso acontecer e apenas aguardava o tempo para que ele viesse a agir, para que ele viesse a mostrar a razão da sua intervenção. Louvado seja Deus. Tudo estava nos planos do Senhor. Louvado seja Deus. O profeta e todo o povo de Judá tinham que estar mais atentos aos acontecimentos que estavam acontecendo ao seu redor. Aleluia. Pois Deus realizaria naqueles dias uma obra que eles não iriam acreditar quando fosse contada a eles. Essa obra era um novo império que Deus estava levantando no mundo. Glórias a Deus. Vamos em Abacuque, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Vamos também ver o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 13, versículo 5. Oh, glórias a Deus. Deus também falando através de Isaías. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Glórias a Deus. O Senhor já estava com o juízo, aleluia, para ser aplicado contra o povo que estava praticando todas aquelas coisas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O juízo de Deus já estava a caminho, já estava providenciado pelo Senhor. Louvado seja Deus.
A intervenção de Deus, aleluia, já estava preparada. Aleluia. O juízo divino, o império dos caldeus crescia e agigantava-se sobre a liderança do rei Nabucodonosor. Ele estava a caminho de Jerusalém para invadir a província de Judá. No entanto, Abacuque ficou desapontado com esse juízo de Deus. Como um povo idólatra, sem ética, sem respeito aos direitos humanos, poderia castigar o povo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Abacuque falou em Abacuque 1, versículo 13. Aleluia. Louvado seja Deus. Abacuque falou assim com Deus: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Oh, glórias a Deus. Abacuque não estava entendendo, louvado seja Deus, como Deus poderia usar aquele povo, aleluia, aquele povo ímpio, aquele povo malvado, aquele povo que não respeitava ninguém. Como Deus poderia permitir que eles viessem a ser instrumento de juízo contra o seu povo, contra o povo de Deus? Louvado seja Deus. O que Abacuque precisava entender, louvado seja Deus, é que o Senhor é soberano sobre toda a criação. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus, santo é o Senhor. O que Deus decide, aleluia, está decidido. Ele é soberano sobre toda a criação. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, versículos 29, capítulo 29, versículo 16 e mais alguns outros. 29 e 16 diz: Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, glórias a Deus. Deus, aleluia, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento, e tudo que Ele faz é perfeito. Nós não temos que contender, nós não temos que questionar, aleluia, aquilo que o Senhor decide, louvado seja Deus. Ai daquele que contende com o seu Criador, como diz, aleluia, em Isaías 45:9. O caco, entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Louvado seja Deus. Nós não temos que contender com Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Isaías ainda diz também no capítulo 46 e no versículo 9: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Louvado seja Deus, que anuncio o fim desde o princípio. Glórias a Deus. Deus já sabe o fim antes que comece. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E desde a antiguidade, Deus sabe as coisas que ainda não sucederam. Ele é onisciente, louvado seja Deus. Deus é aquele que diz: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Oh, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, então, Ele é soberano. Ele é soberano sobre toda a criação. Lá no livro de Jó, também no capítulo 40, no versículo 2, aleluia, Deus também falou para Jó: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Aleluia. Quem havia assim a Deus, responda por isso. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então, meus amados e amadas, nós vemos que o Senhor, Ele é soberano. A sua vontade sempre prevalece. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Deus ainda falou para Abacuque. Aleluia. Lá no capítulo 2, no versículo 20, louvado seja Deus, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele
toda a terra. Louvado seja Deus. Abacuque, ele entendeu, lá no capítulo 2, no versículo 20, que o Senhor é soberano. Louvado seja Deus. E a sua vontade não pode ser questionada. Os seus desígnios, aleluia, não podem ser questionados, porque os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que o nosso. Nós não temos condições, aleluia, de entender o trabalhar de Deus. Então nós não temos que questionar. Louvado seja Deus. Em Provérbios também, no capítulo 15, no versículo 3, aleluia, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, aleluia, contemplando os maus e os bons. Então Deus está vendo todas as coisas e Ele conhece todas as coisas. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Glórias ao nome santo do Senhor. Vamos passar então para o próximo item. Nós vimos então no primeiro item o clamor de Abacuque. E agora vamos ver a resposta do Senhor. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Vamos então ler em Abacuque capítulo 2, os versículos 1 ao 4, que diz assim: Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Louvado seja Deus. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Louvado seja Deus. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Abacuque então entendeu que não era para contender com Deus. Abacuque então entendeu que não era para questionar a Deus. Abacuque entendeu que era simplesmente para esperar, oh, glórias a Deus, no Senhor, e confiar nele. Oh, glórias a Deus. Então ele falou assim: eu vou me colocar então na torre de vigia, eu vou ficar quieto, eu vou ficar esperando que Deus me responda. Louvado seja Deus. Oh, glória seja Deus. Eu vou me colocar no meu lugar, aleluia, de servo do Senhor, de pessoa, aleluia, que é dependente dele, da sua vontade. E aqui eu vou ficar então esperando, porque Deus vai me responder. Enquanto ele não me responder, eu vou aqui esperar com paciência no Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos falar então sobre essa espera de Abacuque. Sabedor que Deus lhe responderá, o profeta prepara-se para receber a resposta de Deus. Como uma sentinela, dispõe-se a subir na torre de vigia e aguardar a resposta do Senhor. Glórias a Deus. Atento e vigilante. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Como nós já lemos, né? Aleluia. Em Abacuque 2, versículo 1. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abacuque, como profeta, sabia de sua missão de entregar ao povo o que recebesse da parte de Deus. Louvado seja Deus. Ele sabia que ele tinha apenas que esperar, aleluia, aquilo que Deus iria falar a ele e depois transmitir ao povo. Louvado seja Deus. Ele sabia que ele não seria responsável pela aceitação ou não, aleluia, da mensagem que ele iria levar ao povo. Ele estava então sendo um atalaia, aquele que recebe a palavra de Deus e transmite a palavra do Senhor. Como está em Isaías, capítulo 21 e o versículo 9. Louvado seja Deus. Que diz assim: então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Louvado seja Deus. Isaías então estava falando, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, que ele estava fazendo o papel ali de atalaia, aguardando a resposta de Deus.
Louvado seja Deus. E vigilante para receber aquilo que Deus iria transmitir a ele. Ezequiel também, capítulo 3, versículos 17 e 18, nós lemos assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Louvado seja Deus. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Então, Abacuque entendeu que ele seria atalaia. Ele entendeu que o juízo de Deus estava por vir. Deus já tinha dito isso para ele. Ele entendeu que Deus iria transmitir a ele, aleluia, a mensagem para ele falar ao povo. Louvado seja Deus. E o papel dele era transmitir essa mensagem para que eles se arrependessem, para que eles, aleluia, se voltassem para o Senhor, para que eles parassem de fazer coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. O papel dele então era levar a palavra, aleluia, do Senhor, a mensagem do Senhor para o povo. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Mas ele não tinha que se culpar se aquela pessoa que ouviu a palavra, aleluia, rejeitasse a mensagem. Ele não tinha que se culpar se o juízo viesse sobre aquela vida. Louvado seja Deus. E nem se entristecer, porque ele fez aquilo que era para ele fazer. Ele cumpriu o papel de atalaia. Louvado seja Deus. E também da mesma forma, se ele chegasse para a pessoa e falasse, aleluia, aquela mensagem de Deus, e a pessoa então se convertesse do seu mau caminho, o Senhor iria sarar a sua terra. O Senhor iria se arrepender do mal que disse que faria, e aquela pessoa estaria salva. Aleluia, glórias a Deus. Então ele era o atalaia. Eu e você somos atalaias do Senhor. O Senhor, ele quer me usar. O Senhor, ele quer te usar como atalaia. Aleluia. Para chegar e falar para as pessoas que estão à tua volta a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Levar para eles, porque você pode estar salvando uma alma. Louvado seja Deus. Se ele te der ouvidos, você vai salvar aquela alma. Mas se ele não te der ouvidos, você fez aquilo que você deveria fazer, como servo do Senhor. Oh, glórias a Deus. Eu e você somos chamados como atalaia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A resposta divina veio ao profeta, através de uma visão transmitida com agilidade e nitidez, dispensando a necessidade de que alguém lesse e a interpretasse, como nós já lemos em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Porque se tratava de uma mensagem que, apesar de futurística, era muito clara. A Babilônia desaparecerá da terra para sempre. Louvado seja Deus. Aí está a resposta de Abacuque. Como, Senhor? O Senhor vai permitir que essa nação ímpia, essa nação má e perversa, essa nação que não tem respeito, que não ouve, aleluia, aquilo que é o certo e só faz aquilo que é errado, como é que o Senhor pode usar uma nação como essa? Mas Deus, aleluia, também tinha juízo para a Babilônia. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Deus também, aleluia, iria trazer o seu juízo sobre o povo da Babilônia. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 13, versículos 19 e 20. Também no 43, versículos 13 e 14. A palavra do Senhor diz: E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Glórias a Deus. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Em Isaías 43:13, o Senhor diz: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Oh, glórias a Deus. Assim diz o Senhor:
vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Oh Deus de poder e graça, oh glórias a Deus. Deus também tinha juízo para a Babilônia, louvado seja Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor é soberano. O Senhor, Ele não perdeu o controle da situação. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor não perdeu o controle da tua situação, meu irmão e minha irmã. Tudo está no controle dEle. Tudo acontece segundo a sua vontade. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Jó 42, versículo 2. Ah, Deus, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. O Senhor é soberano, tudo está no seu controle. Aleluia. Mas no entanto, Judá, apesar do castigo, ela ia sobreviver. Assim disse o Senhor em Jeremias capítulo 30, versículo 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Aleluia. Porquanto darei a todas as nações, aleluia, entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, aleluia, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. O Senhor não tem o culpado por inocente, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus, Ele tem misericórdia. Sim, Ele tem misericórdia. Louvado seja Deus. Mas não entenda, tudo aquilo que você faz de errado vai trazer consequências. Louvado seja Deus. Mesmo que Deus seja misericordioso. Aleluia, para com as nossas vidas. Glória a Deus. Deus é justo. Entenda, Deus é justo. Aleluia. Ele é justo e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Vamos ver então o que diz a palavra do Senhor em Salmos 116, versículo 5. Diz assim: piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Oh, glórias a Deus. E ela se renova todas as manhãs. Então, todas as vezes que você se arrepende, aleluia, na presença do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela te alcança. E Deus também é fiel para cumprir a sua palavra. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, que nós já lemos, santo é Deus, louvado seja Deus, que dizia então que a visão estava para se cumprir no tempo determinado, louvado seja Deus, e não iria falhar. Louvado seja Deus. Vamos então em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Santo é o Senhor, que diz assim: e disse-me o Senhor, aleluia, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Oh, glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, ela sempre se cumpre. A palavra do Senhor, ela sempre se cumpre. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Creia na misericórdia do Senhor. Creia que Ele te ama. Creia que há esperança. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. A palavra diz, lá em Isaías capítulo 13, versículo 12, que o Senhor diz assim: farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro. Aleluia. E mais raro do que o ouro fino de Ofir. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você é precioso para o Senhor. Então, aleluia, aleluia. Entenda que Deus tem o melhor para a sua vida. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Seja fiel ao Senhor. O Senhor, Ele é fiel. Que sejamos também fiel a Ele. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O justo viverá da fé. Glórias a Deus. A expressão, eis o soberbo, que nós lemos, aleluia, Abacuque capítulo 2, versículo 4, estava se referindo ao orgulho dos caldeus. Glórias ao nome santo do Senhor. Como diz em Abacuque capítulo 1, versículo 10. Glórias a Deus, que diz assim: eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia. Os caldeus, os babilônios, eles achavam, né,
que eles tinham todo o poder. Louvado seja Deus. Mas o poder está nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aquele que se exalta vai ser humilhado, diz a palavra do Senhor. E aquele que se humilha vai ser exaltado. Então humilhe-se aos pés do Senhor. Glórias a Deus. Os caldeus, os babilônios, eles viram. Aleluia, glórias a Deus. O juízo vir sobre eles. Aleluia, com toda arrogância e soberba e todo pensamento que eles tinham de poder. O poder está nas mãos do Senhor. Mas o justo viverá pela sua fé. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Como nós lemos em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, e como também está em Jeremias 29, versículo 11 e 13, que diz assim, aleluia, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, aleluia, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, louvado seja Deus. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, santo é o Senhor, glórias a Deus. Então busque ao Senhor, ore ao Senhor, assim como nós lemos, louvado seja Deus, porque os pensamentos que Deus tem para nós é pensamentos de paz e não de mal, louvado seja Deus. Mantenha a sua fé, louvado seja Deus. Quando nós falamos o justo viverá pela sua fé, quer dizer que nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo. Louvado seja Deus. Nós vivemos porque sabemos que o nosso Redentor vive, louvado seja Deus. E Ele está olhando para nós. Aleluia, glórias a Deus. O justo é aquele que confia no Senhor e crê no julgamento de Deus e crê na providência de Deus para as nossas vidas. Oh, glórias a Deus. Como diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 7. Glórias a Deus. E versículo 8, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, porventura, não se levantarão de repente os teus extorquiadores, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirá tu de despojo, louvado seja Deus. Porquanto despojais a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti. O Senhor estava mandando então essa palavra para os babilônios. Aleluia. Por causa da forma como eles agiam contra o seu povo. Aleluia. Por causa do sangue dos homens, da violência. Aleluia. Que era praticada contra o povo. Louvado seja Deus. Contra a cidade, contra todos que ali habitavam. Louvado seja Deus. Deus estava então dizendo para o profeta, aleluia, que viria o juízo do Senhor, aleluia, sobre aquele povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Então, aleluia, nesse ponto, Abacuque, ele viu que poderia então confiar no julgamento de Deus, na providência de Deus. Ele viu que Deus não era injusto, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Aquele questionamento que ele fez lá no início, aleluia, por que, aleluia, o Senhor estaria usando aquele povo? Ele entendeu, aleluia, que Deus é soberano, mas Deus é justo. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então nós podemos crer na justiça, no julgamento do Senhor, na providência do Senhor. Os justos, eles devem viver mediante a sua fé em Deus, buscando uma estreita comunhão com o Senhor, confiando na retidão do Senhor, aleluia, dos caminhos do Senhor. Oh, glórias a Deus, aleluia. Essa declaração, o justo viverá da fé, é uma mensagem de profundo significado para nós, aleluia, para a fé cristã. Vamos então em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim, glórias a Deus, aleluia. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Louvado seja Deus. Glórias seja dado ao nome santo do Senhor. Vamos também em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Louvado seja Deus.
E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Louvado seja Deus. Paulo, então, ele baseava a sua mensagem nessa questão, aleluia, de que nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que estamos vendo, nós vivemos pela nossa fé no Senhor. Em Hebreus também, capítulo 10, 38, diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Aleluia! Então nós vemos aqui na palavra de Deus, aleluia, que nós vivemos por fé. E temos que estar sempre prosseguindo para o nosso alvo. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que recua, o Senhor não tem prazer nele. Então prossiga, aleluia, prossiga com a sua fé no Senhor. Prossiga, não olhando para as coisas que estão acontecendo, mas com os seus olhos voltados para Jesus. Porque se você for olhar para o que está acontecendo à tua volta, você pode ver o mar revolto, você pode ver as ondas, e você vai tirar os olhos de Jesus e você pode afundar. Mas se você estiver olhando para Jesus, você vai andar sobre as águas, porque nós estamos vivendo pela fé e não pelo aquilo que vemos. Oh, glórias a Deus! Santo é o Senhor. No Novo Testamento, o justo, aleluia, é quem se arrepende dos seus pecados. Aleluia. Aquele que acolhe a mensagem do Evangelho e é justificado pela fé em Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Vamos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e também capítulo 8, versículo 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados pela nossa fé. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Não é por aquilo que nós fazemos, aleluia, é porque o Senhor Jesus, aleluia, Ele morreu naquela cruz do Calvário, louvado seja Deus, para nos dar a salvação. Glórias a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Não deixa que o teu passado te acuse, porque no momento em que você recebeu o nosso Senhor Jesus como teu Salvador, aleluia, o Senhor Jesus, Ele apagou todos aqueles pecados. E no momento que você fala: Senhor, agora eu quero andar em retidão contigo, louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. O Senhor justificou todos os teus pecados. Aleluia. Não há mais condenação para a sua vida. Glórias a Deus. Então prossiga para o alvo. Louvado seja Deus. Prossiga para o alvo que é Jesus. Oh, Deus de poder e glória. Santo é o Senhor. Terceiro item que nós vamos abordar é a oração de Abacuque. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Então vamos à leitura bíblica em Abacuque capítulo 3, versículo 2 e também os versículos 17 e 18. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Abacuque 3, 2 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Oh, glórias a Deus. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aleluia. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós vamos então agora abordar a oração de Abacuque por avivamento. Louvado seja Deus. Quando Deus então falou para Abacuque, louvado seja Deus. Glória seja o nome do Senhor. Ele sentiu temor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória seja o nome do Senhor. Ele sentiu temor por tudo aquilo que haveria de acontecer. Mas ao mesmo tempo, ele sentiu um conforto no coração. Aleluia. Porque ele não estava enxergando apenas o presente. Louvado seja Deus. Ele estava enxergando
o futuro. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Quando ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra, aleluia, no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia, aleluia. Ele estava falando então do futuro, ele estava falando então, Senhor, aleluia, que a tua obra, Senhor, ela venha a ser avivada, Senhor. Oh Deus de poder e glórias, aviva-nos, Senhor, para estarmos fazendo o teu querer e a tua vontade. Desperta em nós o desejo de te servir e de te obedecer. Oh, glórias a Deus. Faz com que a tua obra, Senhor, ela venha sempre a ser conhecida e obedecida, Senhor, por todo o tempo, por toda a eternidade, Senhor. Louvado seja Deus. Ele estava orando por nós que hoje aqui estamos na presença do Senhor. Glórias a Deus. Abacuque fez 3 pedidos ao Senhor. Ele falou, aviva a sua obra, louvado seja Deus. Ele falou, torne-a conhecida. E ele disse, na ira, lembra-se da tua misericórdia. Glórias a Deus. Esses pedidos, aleluia, de Abacuque, pela sua profundidade, ele alcança também a igreja dos dias atuais. Ele alcança a minha vida, ele alcança a tua vida. Aleluia. Ele sustenta os filhos de Deus, os cristãos dos nossos dias. Aleluia, glórias a Deus. Diante do grande risco, aleluia, de sermos infectados pela mornidão espiritual. Oh, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Ele então abre os nossos olhos para que nós estejamos atentos, para que nós tomemos medidas de prevenção contra esse mal. Aleluia. De estarmos mornos espiritualmente, para que isso não aconteça na minha e na tua vida, louvado seja Deus, para que isso não nos atinja como aconteceu, aleluia, no tempo de João, e está narrado em Apocalipse, capítulo 3, os versículos 15 e 16, vamos então ler a palavra do Senhor? Deus de poder e glórias, aleluia, diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Louvado seja Deus. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Glórias seja dada ao nome do Senhor. O que o Senhor estava falando, aleluia, oh, glórias a Deus. Em João, aleluia, glórias para João, em Apocalipse, nesses versículos que nós lemos, quando a pessoa é fria, ela tem ainda a possibilidade de reconhecer a necessidade que ela tem de buscar a Deus. Quando a pessoa é fria, aleluia, a palavra ela pode quebrantar aquele coração e ela falar, eu não quero mais viver essa vida, eu quero me aproximar de Deus, eu quero que o Senhor guie os meus passos, eu quero estar junto a Deus, servir e obedecer a sua vontade, louvado seja o nome do Senhor. E quando a pessoa é quente, ela quer buscar cada vez mais a presença de Deus, ela sente sede da presença de Deus, ela quer, aleluia, ouvir Deus falando com ela, louvado seja Deus, e ela quer falar com Deus também, ela quer orar e ela quer aprender na sua palavra, ela tem sede da presença de Deus. Mas quando a pessoa é morna, aleluia, ela acha que está na presença de Deus, mas ela não está, porque ela não faz a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Então ela não tem aquele coração voltado para se arrepender, porque ela acredita que já se arrependeu. Mas na verdade as atitudes dela estão afastando ela de Deus. E Deus diz que vomitar-te-ei da minha boca. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória seja ao nome do Senhor. Então nós temos que tomar medida de prevenção, né? Nos dias de hoje esses termos são muito usados, né? Tomar medida de prevenção, evitar que seja infectado. Então nós temos que evitarmos sermos infectados pela mornidão espiritual. E nós temos que nos prevenirmos para que isso não aconteça. Temos que estar sempre em oração. Temos que estar sempre revestidos, aleluia, da palavra de Deus, da armadura de Deus nas nossas vidas. Nós temos que estar sempre buscando a presença do Senhor a todo instante. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Avivamento implica em que nós estejamos vivendo em plena comunhão com Deus, aleluia, com o que Ele estabeleceu para as nossas vidas, através da sua palavra. Oh, glória a Deus! Isso é avivamento. Buscar estar em comunhão com Deus, buscar estar fazendo a sua vontade, buscar estar conhecendo a sua palavra, que esse desejo de restauração, esse desejo de ser renovado, louvado seja Deus, esteja em nossos corações, a todo instante, oh glórias a Deus, assim como fez Abacuque, que clamou por renovação espiritual. Oh Deus, que nós também clamemos para que o Senhor nos renove a todo instante na presença dEle. Oh, glórias a Deus. É tempo de clamar por avivamento. Oh, glórias a Deus. Abacuque percebeu, aleluia, que os seus compatriotas precisavam mudar o seu comportamento espiritual. Aleluia. Por isso ele se colocou na brecha, orando a Deus por eles. Aleluia. Por isso que ele se colocou diante de Deus, rogando que os olhos deles fossem abertos. Aleluia. Para a maior necessidade que nós temos, que é de estar mais perto de Deus e viver os seus princípios. Oh, glória a Deus. Vamos em Salmo 119, 97 e também 101 e Salmo 145, 18. Salmo 19, 97 diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Oh, glória a Deus. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. É assim que nós temos que estar, buscando, aleluia, aprender de Deus, buscando a ler a palavra do Senhor, conhecer a sua vontade e nos afastar de todo o caminho mau. Glórias a Deus, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, com seu coração necessitando de ser transformado, aleluia, pela palavra de Deus. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. A resposta da oração de Abacuque. Oh, glória a Deus. A resposta à oração de Abacuque veio por meio de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Abacuque, ele falou: Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos faze a notória. Oh, glórias a Deus. E Deus enviou então o seu filho. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. O seu filho Jesus. Aleluia. O filho é o avivamento da obra de Deus. Oh, glórias a Deus. Por meio dele, a obra do Senhor, ela foi, ela está e ela sempre será preservada, sempre será mantida viva. Oh, glórias a Deus. Vamos em João capítulo 3, versículo 16. Glórias a Deus. Aleluia. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Isso é amor. Isso é amor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Por meio do Senhor Jesus, aleluia, a obra do Senhor, então, ela está sempre preservada, sempre mantida viva. Ela foi purificada, ela foi corrigida e ela foi livre do mal. Como está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 21, que diz: glórias a Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, aleluia, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós hoje fomos justificados perante o Senhor. Glórias a Deus. Nós fomos purificados. Aleluia, glórias a Deus. Nós fomos livres, aleluia, glórias a Deus, dos nossos pecados. Oh, glórias a Deus. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Quem está em Jesus, então, é nova criatura. Não pense mais nas coisas passadas. Siga em frente. Louvado seja Deus. Siga para o nosso alvo. Oh, glórias a Deus. Que é a salvação, que é a vida eterna. Oh, glórias a Deus. Jesus, ele fez um sacrifício naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ter, aleluia, a salvação e a vida eterna.
Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Oh, glórias a Deus. A obediência e o desejo de servir ao Senhor é que chamamos de avivamento. Avivamento é isso, é obediência, é desejo de fazer a vontade de Deus, de servir ao Senhor. Isso é avivamento, isso é renovação espiritual. Oh, glórias a Deus. Quando o avivamento acontece, a renovação aparece. Oh, glórias a Deus. E, consequentemente, os seus grandes e necessários resultados surgem. Quando você tem, então, esse desejo, aleluia, de servir ao Senhor, de obedecer, de fazer a sua vontade, você vai ver a renovação na tua vida, você vai ver os resultados, aleluia, que vão acontecer. Oh, glórias a Deus. A igreja avivada, ela cria crentes avivados. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Essa sede de buscar a Deus, essa sede de estar na presença de Deus. Oh, glórias a Deus. É o sintoma, é a consequência do avivamento. Glórias a Deus. Os seus membros, o membro da igreja do Senhor, eles se tornam mais ativos. Eles buscam mais ainda ao Senhor. Como está em Isaías 55:6. Glórias a Deus, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oh, glórias a Deus. Então nós temos essa sede de buscar ao Senhor, aleluia, a todo tempo, a todo instante, aleluia. Deixamos de ser simples admiradores e ouvintes e passamos a ser realizadores, como está em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz: ah, glórias a Deus, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Oh, glórias a Deus. Nós temos então que ser praticantes, oh, glórias a Deus, da palavra do Senhor. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias. Isso é avivamento. A sede de estar obedecendo ao Senhor, aleluia, e o desejo de fazer a sua vontade. Glórias ao nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Outro item agora que nós vamos abordar é tendo fé nas adversidades. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quando as privações chegam, não devemos duvidar da bondade de Deus. Aleluia. Mas sim procurar conhecer o seu propósito. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A riqueza do ímpio não pode socorrê-lo no dia do juízo, glórias a Deus, mas aquele que pertence a Deus, embora enfrente a pobreza, embora enfrente aflições, ele vai ter uma riqueza eterna que ninguém pode roubar. Ele vai estar com o Senhor no seu reino por toda a eternidade, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Nos tempos de escassez, nós precisamos continuar crendo em Deus, nos alegrando nele. Isso é fé. Oh, glórias a Deus. Nas adversidades. Como está em Jeremias, capítulo 17, os versículos 7 e 8, que diz assim, aleluia. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Você é como uma árvore plantada junto às águas, porque você está aos pés do Senhor. Então confia no Senhor, não se desespere, mantenha a sua fé no Senhor, ainda que você veja a situação de aflição vir sobre a sua vida, mas olhe para o Senhor, porque Ele está olhando para você, e Ele não vai te desamparar, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que pode até ser que uma mãe abandone o seu filho, mas o Senhor, Ele jamais vai nos abandonar. Então confia no Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. E é fácil crer em Deus nos tempos de bonança, nos tempos de fartura. Aleluia. O desafio é continuar nos alegrando em Deus quando nos falta saúde, quando surgem as tribulações, quando as crises financeiras nos entrincheiram por todos os lados. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para o lado e não estamos vendo como vamos sair da situação em que nós estamos. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus.
Mas olha, nesses momentos, não fique olhando para os lados, olhe para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Oh, glórias a Deus! Deus é aquele que provê todas as nossas necessidades, e Ele faz florescer até a árvore cortada. Glória a Deus! Vamos lá em Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9, diz assim: porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos, aleluia, como uma planta. Oh, glórias a Deus! Glórias a Deus. Não deixa ninguém te falar, aleluia, que é o fim. Não deixa ninguém te falar que não tem mais solução. Oh, glórias a Deus. Você é como aquela árvore que está, aleluia, com a sua raiz ali perto das águas. Oh, glórias a Deus. Você vai florescer. Deus está olhando para você, louvado seja Deus. E Ele está contigo. Oh, glórias a Deus. Então não temas, porque o Senhor é contigo. Vamos em Salmo 34, versículo 19. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Oh, glórias a Deus. Oh, aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor. Tenha fé no Senhor, creia no Senhor. Creia no Senhor, Ele está contigo. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. E ainda que a figueira não floresça, louvado seja Deus. Abacuque nos ensina a nos alegrarmos em Deus, seja qual for a situação. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e eu exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é confiança no Senhor, isso é fé no Deus que nós servimos. Glórias a Deus. Quando o profeta Abacuque fez essa oração a Deus, ele colocou a sua confiança somente em Deus. Assim deve ser na vida de todo homem ou mulher que crê em Deus. Você tem que colocar toda a sua confiança no Senhor. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o diabo se levante contra ti como um tsunami, não temas, porque Deus é contigo. Nada foge dos controles e das mãos de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Diz assim: aleluia, glória a Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Amém, igreja? Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. A conclusão do estudo de hoje. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus, ela é suficiente para corrigir o caminho tortuoso de qualquer pessoa. Apesar da resposta divina nem sempre ser o que a gente espera, ela é sempre a melhor. Oh, glória a Deus. Confia que o que Deus diz é perfeito, é bom e é agradável. Isso acontece porque os caminhos, os pensamentos de Deus, eles são infinitamente mais elevados do que os nossos. Vamos em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oh, glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus.
Vivamos então, amados irmãos e irmãs, pois pela fé. Vivamos pela fé. Glórias a Deus, glórias a Deus. Senhor meu Deus, Pai querido, Deus de poder e graça. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor falou tremendamente conosco nesta noite, Senhor. Oh, Deus, cada um de nós, Pai, que fomos, oh, Deus, alimentados por ti nesta noite, Senhor. Nos fortalece a cada dia na tua presença, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que acompanhou conosco essa transmissão e também aqueles que irão acompanhar, aleluia, futuramente. Que Deus abençoe grandemente a todos. Glória a Deus.